Filipenses 4 e 7. Um abençoado aí, pegue e leia para mim. Em algumas versões, eu quero na atualizada e quero também na NVI. A paz de Deus que excede todo entendimento, guarda o vosso coração e vossa mente, vosso coração e vosso pensamento em Cristo Jesus. Isso é NVI, não é? Então leia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Cristo Jesus. A paz é um bem que nós temos da parte de Deus, da parte de Cristo, muito precioso. Você desfruta de paz o tempo todo. Jesus, no capítulo 14, 27 de João, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Mas então, ele está trazendo paz. Quando, logo no início lá do livro de Lucas, capítulo 1, fala que ele, lá nos versos, tem mais de 70, no verso 78 e 79, diz que ele traria a paz. Isaías 53 e 5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora eu pergunto, você tem plena paz o tempo todo? Não. E por que não? Porque se ele é tão precioso assim, algo que é muito precioso não é fácil de conseguir. Então a gente precisa de esforço para que a gente possa conseguir essa paz. Ele está dizendo aqui, veja bem, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. O propósito de Deus em Cristo Jesus é nos dar plena paz. Mas nem sempre nós desfrutamos disto, porque muitas vezes nós não conhecemos ou não queremos ir a um raio-x pela palavra de Deus para identificar em nossa vida o que está tirando a nossa paz. Ele falou também, né, pastor? Excede o nosso entendimento. Todo o entendimento. Vai além do nosso entendimento. Vai além do entendimento. Essa paz, quando o crente está, ela é indiferente de circunstâncias. Tem um conto que diz o seguinte, que um rei pediu para que um pintor fizesse um retrato, um quadro, aonde retratava a paz. E ele, à beira-mar, aonde as ondas quebravam, e ele viu uma fenda, e ali um pássaro fez um ninho e chocou o seu ovo. A onda batia e levantava, mas o pássaro estava impassível, porque ele não estava sendo afetado pela circunstância ao lado. A paz que nós devemos gozar em Cristo, essa paz que excede o entendimento, ela independe. Capítulo 4 mesmo de Filipenses, versículo 11, Paulo está na prisão, no tronco. Ele diz: eu aprendi a estar contente, tendo ou não tendo, passando bem ou passando mal, vestido ou nu, eu estou bem. Por quê? Ele estava com a paz de Deus. Veja, irmãos, esse foi só plano de fundo para a gente
depois desse versículo que ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois de tudo As pessoas dizem esse versículo isoladamente, tá? Mas ele tem uma coisa antes que Paulo mostra, que ele passa por dificuldade, mas isso não tira a paz dele. Tanto é Esse contente aqui não é contente de feliz. 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 Você tem razão para estar feliz. Você tem Jesus no coração. É o maior presente que nós temos. A Bíblia diz que a paz, no Efésios 2,14, identifica a paz como uma pessoa. Paulo diz: Ele é a nossa paz. Então, se você tem Jesus, a pessoa, você tem que ter paz. E por que você não tem? Na maioria das vezes. Eu acho que às vezes não se tem essa paz porque se deixa ser levado pelas circunstâncias. Um exemplo, eu estou brava com você. Por que você está bravo? Porque você fez alguma coisa que eu não gostei. Mas se você tiver paz, você releva. Mas aí então você tem que ser uma pessoa sem... Para você estar desse jeito, você tem que estar diariamente aos pés do Senhor, diariamente lendo a palavra. Mas não é esse o propósito de Deus? Dizendo que Jesus é um modelo para você seguir o passo dele? E por que você não segue? A vida não é tão assim fácil. Tem as nossas coisas do dia a dia. A Bíblia está dizendo, em João, 1 Pedro 2, de 21 e 22. Eu sei. Ele está dizendo que você tem que seguir os passos de Cristo. Ele é um exemplo. Jesus foi um homem perfeito. Ele veio na nossa condição. E ele não vivia ranzizando com ninguém. Vivia. Veja, quando eu sou uma pessoa natural, está lá em 1 Coríntios 2 e 14, essa pessoa natural aceita Jesus, ela se torna automaticamente espiritual, ela vai ficar com as duas naturezas, natural e espiritual. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 3 e 6, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então você fica com essa dualidade, o homem natural que pende para um lado e o homem espiritual. E aí a Bíblia diz, o homem espiritual, esse outro que houve um nascimento, ele fala que ele discerne tudo e não é discernido por ninguém, mas o natural não. Uma mesma pessoa pode ter percepções em dado momento e outra não, pelo seu homem natural. Então, isto, à medida que você avança no conhecimento da palavra e no propósito de Deus, ele vai sendo absorvido pelo espiritual. Essa seria a função, esse seria o ideal do cristianismo, você crescer. Mas o grande problema nosso é que nós somos preguiçosos. O povo de Israel, quando foi levantado o tabernáculo no deserto, entrou no pátio e ali ficou. Ele tinha um santo e tinha um santo dos santos, mas ele se ele esteve contente no pátio. Por
porque o outro requer esforço, irmãos. Para desfrutar da plena paz de Deus, eu preciso me identificar. Aonde é o lugar gerador de problemas. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a tricotomia, sejam conservados irrepreensíveis, em santidade para a vida do Senhor, espírito, alma e corpo. Nós devemos entender essa função de cada parte. A parte mais afetada que aconteceu no homem por causa do pecado, no momento, porque são dois, espírito e alma são de abrangência espiritual. O corpo é físico, o contato com os semelhantes, mas a alma e o espírito são espirituais. Dentro da alma é um lugar que tem um maior tipo de problema, mente, emoções e vontade. Ele está também ali, na vontade, o livre-arbítrio. Alguns estudiosos dizem também que está a consciência. Eu, particularmente, acho que está no espírito. Porque quando Deus disse a Adão, não coma, e ele desobedece, come, a alma dele foi afetada profundamente pelo pecado e pelo afastamento de Deus. Quando nós viemos para Jesus, o propósito de Deus em Cristo é restaurar o homem plenamente na mesma condição de Adão, para que ele se torne perfeito. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. Então, o propósito de Jesus é nos levar a esse tipo de perfeição. Mas eu preciso entender o mecanismo disso. O que é que vocês acham? O que é o livre-arbítrio? Deus deu por amor. Hein? Deus nos deu livre-arbítrio por amor. Por amor a nós, Ele nos deu livre-arbítrio. Veja, no livre-arbítrio são estabelecidas as leis. Podem ser de acordo com a palavra ou fora dela. Mas tudo que você decide no livre-arbítrio é lei. Você vai ser norteado por essa lei, embora possa ser mudado por você. Nem o diabo e nem mesmo Deus altera a sua decisão, porque você tem que ser responsável por aquilo que você decide. Deus não muda, Deus não altera, Deus não faz, nem o capeta pode fazer. Então, aquilo que você atribui, veja, você joga para dentro, ela muda a sua consciência. A consciência é mais ou menos, quando você compra um computador, ele vem com a memória RAM. Aquela memória você não pode mudar. Só que a consciência é a memória RAM, mas você muda. Por quê? São as verdades morais introduzidas nela que nós conceituamos. Porque um bárbaro, uma pessoa que nunca viu civilização,
que nunca entrou em contato com ninguém, ele tem um senso de certo ou errado que está na consciência. Se não me engano, vamos ver, Romanos, acho que é 1:25. Que fala, quer acusando, mudaram a Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a criatura. não, é uma que fala, quer acusando-os, quer defendendo. Em Romano mesmo, que ele fala que a consciência, ela acusa ou se defende. Veja, quando eu estabeleço uma regra, uma lei no meu livre-arbítrio, 2,15. 2,15, não é isso? O que diz? Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo. A consciência, porque antes da lei, as pessoas já tinham um código de certo ou errado no coração, que Deus implantou. Veja o que é o livre-arbítrio. Quando você sabe das coisas, mas você olha a circunstância, todo mundo está fazendo, e você começa a permitir no livre-arbítrio, ela vai para a consciência e estabelece uma verdade. Vou fazer uma fezinha na loteria porque todo mundo está fazendo. De vez em quando eu vou dar uma bicada numa bebida porque todo mundo está fazendo. Você vai transformando isto para você que não era uma verdade, em uma verdade. E aí se torna lei, não faz mal. Eu vou dar uma olhadinha num vídeo pornográfico. Ninguém está vendo e todo mundo está fazendo. Isso você decide no livre-arbítrio, isso se torna uma lei para você. A sua vontade é uma, mas o seu livre-arbítrio estabelece outra. E se torna uma verdade que você é conduzido por ela. O vício. Aonde você estabelece o vício? No livre-arbítrio. Muitas vezes você não quer fumar. A vontade sua não é, mas... Então, eu tenho que ter cuidado com isto, tá? Porque a Bíblia diz que essas coisas contaminadas contamina a essência da minha alma, principalmente a vontade. Tem a parte B aqui de um versículo que fala, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Conscientes. Porque a lei veio trazer luz ao pecado, embora as pessoas já tivessem dentro da consciência esse balizamento de certo e errado. Mas quando foi estabelecido a lei, a parte B do versículo 15 do capítulo 1 de Tito, leia aí, Tito 1:15, a parte B. A Bíblia diz que a mente e a consciência ninguém achou, não? Vou ter que trazer tudo de fora. Tanto a mente como a consciência deles estão Corrompidas. Veja, Deus criou, se você olhar a parte A, todas as coisas são puras para os puros, mas de certas pessoas, a mente com a consciência se corrompeu. E aí automaticamente você corrompe a alma. Esse defeito na nossa engrenagem não permite que você desfrute plenamente da paz.
Porque qualquer anomalia, qualquer sujeira, se você não limpar, ela vai afetar. Por que a dona de casa limpa a casa? Porque limpa para ficar limpo. Para tirar a sujeira. E a alma? Você já tentou limpar a alma? Já, muitas vezes. É todo dia. Está entendendo? Como você limpa uma casa, você tem que ver por que você se irrita com facilidade. Por que você briga a todo instante? Porque não tem paz. São coisas que você tem que olhar para dentro. Porque eu iro toda hora. Eu falo que não convém, depois eu me arrependo, mas já era tarde, já é tarde. Por que essas coisas acontecem? É hora de você parar. Porque não limpa a casa. Não limpa a casa. E aí você deixa de desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, porque há sujeira. Tiago 1,21 diz que eu devo guardar a palavra no meu coração, que ela é poderosa para limpar os vestígios do mal, fazer uma limpeza no coração e me trazer salvação. Mas rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, procedei com mansidão a palavra em vós Implantada, na qual pode salvar a vossa alma. acolhei com mansidão a palavra no coração. Irmãos, quando você começa a passear por essas questões, é uma questão do momento que traz, em certo sentido, muita preocupação para o pastor. Qual é a razão? É que nós achamos que somos crentes, estamos num parque de diversão, onde todo mundo está aqui para brincar, para comemorar. A Bíblia diz que nós estamos em uma guerra. Nós temos um adversário que não brinca. Essas sujeiras é campo que nós abrimos ao inimigo para ele entrar no nosso coração. E aí nós carregamos isso. A maior de todas as doenças hoje são doenças emocionais. Está na alma. Por quê? Porque as pessoas não se preparam, não se blindam. E Satanás está encontrando um campo fértil. Eu fico olhando. O ser humano é um pouco um macaco. Você viu esse negócio de homem contra mulher matando adoidado? Porque anunciou agora todo dia tem um cara matando. Um cara pula da ponte, todo dia vai enfileirado e todo mundo pula. Por que isso? Porque as pessoas estão doentes e ninguém procura tratar. Quando você tem uma dor de cabeça, você toma um analgésico ou corre para o médico. Mas a alma fica lá e ninguém trata dela. Leia o Salmo 144, 147, 3, se não me engano, e 41, 4. Salmo 147, 3. sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. É isso aí. Tem uma outra versão que fala sara a alma e liga as feridas. 41, 4. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, Sara minha alma. porque pequei
E as pessoas não olham para isso. Quando é uma dor física, você corre logo e trata. Mas quando tem uma ferida na alma, você não está nem aí. Daqui a pouco está aí o cara rabugento dentro da igreja. Você não pode nem olhar para ele que está se armando. Tem pessoas que tem que cortar a volta, porque está sempre armado. O crente não é para ser assim, irmãos. Por quê? Porque não trata da alma. Mas esse tratar da alma aí, pelo que eu entendo, a gente tem que sondar e procurar e enxergar, porque não adianta o outro enxergar o seu. Muitas vezes está visível, é que a gente não para. Se você tem uma dor de ouvido, você corre para o médico, você atropela o cara ali, dá canelada ali, e para isso é normal. O que é isso? A consciência, o livre-arbítrio já estabeleceu isso como regra, é lei para você. Só que a Bíblia diz que eu tenho que tratar as pessoas com amor. Então o confronto é conhecimento da palavra, trazer a Bíblia para um conhecimento, estabelecer as leis bíblicas no livre-arbítrio para você ser guiado por elas. Era por isso que Paulo, ele orava constantemente aos crentes de Éfeso, aos crentes de Filipenses, aos crentes de Colossenses, para que Deus desse pleno conhecimento da vontade dele. Irmão, se a gente não for guiado por aqui, ninguém muda mais você. Isso nós convivemos. Por isso que a Bíblia diz lá em 15:33 de 1 Coríntios: as más conversações corrompem os bons costumes. Nós palmilhamos numa sociedade podre, corrupta. Só que nós somos cidadãos dos céus e eles não. Os nossos princípios são princípios de Deus eternos e eles não. Mas nós somos envolvidos com esse princípio e trazemos isso para dentro de nós como leis. A lei nossa é a palavra de Deus. Tem que conhecer muito bem a palavra de Deus para ir limpando os vestígios do mal, para o nosso coração ser um coração limpo perante Deus. E aí vem a grande dificuldade, quando a nossa consciência cauteriza. Está lá em 1 Timóteo 4:2. Quando você começa, você tem uma lei, e a lei vacila contra a verdade de Deus, e ela vai assimilando, cauterizando, que nada mais te toca. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Por que a consciência foi cauterizada? Pela mentira. Homens que dizem mentira. Você fica ouvindo muitas pregações aí que são falácia, não tem respaldo. Você tem que conhecer a Bíblia, porque quando você conhece bem, a Bíblia diz: examinai tudo e retende o que é bom. Quando você não sabe fazer essa triagem, você vai se corrompendo e a mentira vai cauterizando a sua consciência. A nossa insistência com vocês para conhecer a Bíblia é o fundamento, irmãos. Nós precisamos conhecer aquilo que seguimos. Nós temos um Deus santo que quer nos levar a uma santidade. Espírito, alma e corpo ser irrepreensível para a vinda de Jesus. Nós precisamos identificar. Veja como é importante você entender. Uma pessoa que não quer nunca aceitar Jesus, como o livre-arbítrio está na vontade, ele é
ele não sofre influência nenhuma. Uma pessoa toda corrompida, uma pessoa toda pecaminosa, ela pode aceitar Jesus, porque a decisão vem de lá. Ela não é afetada. Porque ela está lá no centro da nossa vontade. Então eu preciso entender, irmãos, o propósito de Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações, o centro e a vossa mente. A mente também faz parte da alma. A Bíblia diz que ela precisa ser transformada pela renovação da palavra. O crente deveria encher a mente com a palavra de Deus e pensar nela dia e noite. É o que está em Josué 1:8. Antes medita no livro desta lei dia e noite, pois fazendo assim você prosperará o seu caminho. Deus dizendo a Josué. Salmo 1, verso 2 também. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ocupar a mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder de lavagem, de tirar os vestígios, o resíduo do mal, aquilo que nós trazemos como herança. E se você não olhar com cuidado, você passa pela vida carregando esses problemas. E aí, quando você vai conversar com algumas pessoas, você fala assim: você não sabe o que eu passei. Você não sabe como eu fui criado. Você não sabe como meus pais trataram. Você precisa abrir o cadeado. O diabo, ele quer acorrentar as pessoas, ele fecha o cadeado. E as pessoas se tornam prisioneiras dele. Isaías 61, 1 a 3 e Lucas 4 e 18, quando Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e colocar em liberdade os cativos. Então a função de Jesus é abrir o cadeado. Deus não quer que você seja aprisionado. Você tem que ir para a palavra. O desejo de Deus é pleno. Conheça a verdade e a verdade te liberta. Mas tem gente prisioneiro. E o entrave, um cadeado é difícil de abrir. Chama-se liberar perdão. E aí anda pela vida carregando esse ressentimento. Não vai a todo lugar que vai sofrer. Jesus não veio para isso. Jesus veio para te dar vida com abundância, paz plena. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar a nossa carga. Não sei porquê, acho que é prazer. Isso já entra para o campo do sadismo, né? Gostar de sofrer. O que Jesus sofreu, nenhum homem sofreu para você, para te libertar, para te colocar livre. Olha para a cruz, tudo que era contra nós, Ele cravou na cruz para te dar liberdade, para ter uma paz plena, para ter alegria de viver. Alegria não é ter coisa, é ter Jesus no coração. Tem gente aí que não sabe onde coloca, mas salva da ponte. Agora tem um pobrezinho que não tem nada, mas tem Jesus, tem tudo.
pessoas precisam valorizar o que é importante na nossa vida. Jesus desceu do céu, se fez homem, sofreu a minha dor para colocar em liberdade. Paulo diz isso em capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nos chamou. Não para sermos escravos. Nós éramos escravos do pecado. Hoje não, somos livres em Cristo Jesus. João 8,36 diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Ele liberta. E aí eu volto a perguntar: você desfruta de uma paz plena o tempo todo? Eu vejo pessoas, irmãos, tem hora que está irritado com ele mesmo, azedo com ele mesmo. Você olha para Jesus, você vê isso em Jesus? Porque quando você olha para a figura de Jesus, eu vi um comentário recente aí, aquele Augusto Cury, ele escreveu um livro recente sobre Jesus, o homem incomparável. Aí ele está mostrando essa natureza meiga, dócil de Cristo. A Bíblia mostra, capítulo 8, verso 29 de Romanos, que nós fomos chamados, nós fomos predestinados para resplandecer Jesus. Logo, a nossa vida teria que ser como a vida de Jesus. Aquele que chamou, também predestinou. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, é o seguinte, eu gosto de vez em quando dar uma parada e meditar na Bíblia. Satanás tem ocupado tanto o nosso tempo que nós perdemos esse tempo. 8:29. Que nós perdemos esse tempo. Hoje nós temos tempo para o Zap, para as redes sociais, e não para refletir, ou dá um olhar introspectivo. De vez em quando você fala assim: eu estou parecendo com Cristo. As suas reações, você analisa. Irmãos, você com todo cuidado, com todo apego, com toda busca de Deus, de vez em quando você sai do sério. E você tem que perguntar: por que eu saí do sério? Acontece o negócio, o calor sobe, se você não travar, ele sai e explode. É ou não é? Mas Jesus era assim. E por que isso acontece conosco? Porque está faltando ainda domínio do Espírito em alguma parte da nossa vida. O Espírito de Deus subjuga a nossa natureza velha, o nosso homem natural. À medida que o Espírito de Deus domina a nossa vida, nós não estaremos com o domínio do Espírito sujeito a nenhum tipo de concupiscência. Está lá em Gálatas 5,16. Digo-vos, porém, isto: andai em Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Então é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só tem um caminho para você triunfar nele: joelho. E aí mora o perigo, que ninguém gosta de orar. É por isso que está todo mundo ferido.
Vá para os pés do Senhor. Busque mais ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Carregue a sua cruz. Tome a sua cruz e sinta a alegria que Deus vai dominar a sua natureza. Esse gosto de pecar que está na sua vontade. Deus liberta. Nós fomos chamados para a santidade, irmãos. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais desejo você tem de ser igual ao Senhor. Mas nós perdemos esse desejo. Irmão, nós vamos morar com o Senhor. E para morar lá, você tem que ser santo aqui. Não adianta. Lá Deus não vai te transformar em santo, é aqui. Não fica nessa ilusão. Deus é bom, mas Ele olha a palavra. Obedeceu, tem tudo. Se não obedeceu, está no sal. Os caras querem viver uma vida desregrada. Crente não foi chamado. Eu fui chamado da perdição, aonde o instinto predominava. Agora não, é o Espírito que tem que predominar. Senão você não desfruta da paz que excede o entendimento, irmãos. Olha, se vocês aproximarem do Senhor, um instantezinho, qualquer sombra que paire no seu coração de imundícia ou contaminação, você vai ter problema no sono. Minha mulher está aí. Quanto tempo que eu fiquei sem dormir? Nesses 44, quase 44 anos de casado. Porque se você tiver qualquer coisa, sombra, vai te preocupar. E a preocupação não faz parte da nossa vida. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Hein? Isso aí, ué. Capítulo Salmo 4, verso 8. Em paz, ele fala em paz. Em paz me deito. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Hein? Você está bem na fita, hein? Porque tem gente que... Mas tem outros aí, as farmácias estão enriquecendo com aquela tarja preta para muito crente tomando aí. Tem pessoa que fala que a paz de Cristo é o juiz, é o árbitro. Colossenses 3:15. Ela, é a paz de Deus que nos ensina a tomada de decisões. Colossenses 3:15. Ele diz: é a paz de Cristo, é o árbitro de Deus em vossos corações. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Viver em paz. Todas as decisões, pelo menos eu nunca corri atrás de profeta para saber se era certo ou errado. Você vai para a oração. Se Deus implanta no seu coração a paz, essa é inconfundível. Você toma a decisão, decide e dá certo, porque é certo. A palavra de Deus é verdadeira. Pessoas podem falhar, mas isto aqui não falha. 24:35 de Mateus. Os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra não. Então, você tem uma garantia que a palavra de Deus é a verdade, e a paz de Deus é o árbitro, é o juiz. Se você ficou na dúvida, caia fora. Mas se você tem a paz de Deus, prossiga. Hein?
estou falando com o Márcio aqui, não pode falar. Por quê? Quer que eu fale? Ah. Eu falo. Diga. Falando para ela que eu creio em profecia. Já Eu falei também. muitas vezes. E eu também. Certo. Só que eu não fico assim, tem que falar, Tem que ficar correndo. tem que ficar correndo. Não, fico no meu canto. Para mim, a validade dela é quando ela se confirma. Pode ser 1 ano, pode ser imediato, pode ser 10 anos. Se for a parte de Deus, ela vai realizar. Agora, isso não vai nortear a minha vida. Eu continuo tocando o barco. O barco tem que ser. Senão vem outro e derruba a gente. Então você tem que tocar o barco. E espera Deus fazer. Eu já falei com vocês, eu tinha 72, eu tinha 25 anos, quando Deus falou que ia me chamar para o ministério. Passaram 25 anos para Deus realizar. Mas eu não parei no tempo, continuei levando a vida. Você estudou, você fez teologia. Eu me preparei, né? Eu fiz teologia há 40 anos atrás. Eu nem pensava. A teologia que eu fiz foi um curso tão puxado que eu fazia a UFES. Foi mais difícil do que a UFES. Muito apertado. Mas se você tem promessa e crê que é de Deus, pode saber, vai acontecer. Porque Deus é fiel. Mas faz a sua parte. Não deita em berço esplêndido, não. Corre atrás, estuda. Se você tem promessa, e aprofunda na palavra. Para você ter base, ter leis espirituais norteando a sua vida. A Bíblia é um manual de princípios de Deus, e é através dos princípios e da revelação de Deus, do Espírito de Deus, que nós vamos nos embasando, e esses princípios passam a fazer parte da nossa conduta, entra na nossa corrente sanguínea. O crente deveria transpirar Jesus, transpirar a palavra. Isso é quanto mais você enche, mais você transpira a palavra. Nós preocupamos com Bolsonaro, preocupamos com Flamengo e Vasco, mas não preocupamos com a palavra. Eu vejo nas redes sociais aí da igreja, não fala um versículo da Bíblia, mas Bolsonaro todo dia. Vai aprender o que, irmãos? Vai ser levado pelas ondas. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos guiados por Deus, a nossa marcha é com o Senhor. Só quem mergulha na palavra, Deus abre os céus e revela a palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:13 que o Espírito é o ensinador, que ele penetra as profundezas de Deus e traz as profundezas para o nosso espírito. Busca o Senhor, que Deus vai te dar, e aí você vai desfrutar da paz de Deus, vai acabar com o estado de beligerância. Eu já falei isso lá na escola dominical. Eu brigava com a sombra, mas Deus muda no dia que você estabelece paz, que você se analisa, vai para dentro e vê qual é o problema que te machuca, e você trata disso. Deus coloca um bálsamo. Capítulo 8 de Jeremias, versículo 22, Deus fala assim: porventura não há bálsamo em Gileade? Deus tem um bálsamo para cada um. Não carregue dor, irmãos, entregue ao Senhor, que Ele tem um bálsamo. Não é isso que está aí?
porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Por que não teve cura se Deus é um bálsamo? Aí fala unguento, mas na minha versão fala bálsamo. Tá? Para cada dor, Deus tem um tratamento. Vá a Ele. Ele diz: porventura não há médico no meu povo? Que a filha do meu povo não foi curada. Jesus quer curar a sua dor. Abra o coração para você desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. É acessível a todos. Jesus morreu por todos. Só que quem pega o resultado da cruz e traz para a vida dele, esse aproveita o que Jesus padeceu. Tem outros que olham e não sabem aproveitar. Jesus na cruz, ele trouxe o bálsamo para a sua dor. A presença de Deus em nós dá descanso à nossa alma. Você não vive aflito, correria, apavorado, mas você vive contente com o Senhor. Se limita a ter Jesus. Você não se preocupa com coisas, preocupa com Ele, preocupa com a presença. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos tire do deserto, mas eu quero a tua presença. Deus falou: não, eu vou mandar um anjo que vai detonar todo mundo. Eu não quero, eu quero a tua presença. É a presença dele na nossa vida que muda a situação. E você vai desfrutar da perfeita paz que está em Cristo Jesus. Amém? Amém.